Hoy Dios abençoe a todos vocês. Quien les fala es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy vamos a tener en el ministerio un invitado, Pablo Swin, de Corea. Amén. Sean todos bienvenidos, nuestros amigos de YouTube. Amén. Padre Jesús. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias. João capítulo 3. João capítulo 3. Acharam? Sim. Isso, Nicodemos. Então eu vou começar a ler, tá bom? Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até versículo 15 eu li. Muito prazer para conhecer com vocês, e eu agradeço muito para o pastor Marcelo por me convidar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Ontem eu cortei meu cabelo. Ficou bom? Ficou bom? Foi a primeira vez que eu fui salão brasileiro aqui no Brasil. Morando durante 4 anos, nunca cortei na salão brasileiro. Ontem, mas não tem como não cortar. Ontem eu pesquisei na mapa e foi. E eu pedi para cortar como coreano, por favor. Aquele cabeleireiro falou que cabelo tudo igual e cortou. Ficou bom? Ficou. Eu gostei. Não sei como tem que começar a falar, mas... E aquele moço, aquele cabeleireiro me perguntou, começou a conversar sobre futebol, porque os brasileiros gostam, né? A Argentina também gosta de futebol, né? Passa jogar futebol? Não. Gosta de assistir? Mais ou menos. Vocês têm seus times que vocês torcem? Então, normalmente eu vi que até as brasileiras têm seu time que torce. Aqui não? Só torce Jesus, só lê a Bíblia. Amém. Aqui? O time aqui. Eu, aqui no Rio de Janeiro, quando eu perguntei qual é seu time, normalmente responde Flamengo. Flamengo. Melhor. Melhor.
O melhor é maior. Na verdade, é o melhor do Brasil inteiro. Agora Portugal é Benfica. E até falou, chama Mengão, ele falou. Muito bom. É um pouquinho diferente. Na Coreia e aqui. Na verdade, eu fui para a África durante um ano para como ser voluntário. A gente chama voluntário missionário temporário. Eu fiquei lá em Moçambique, lá também fala português. Eu fui lá, fiquei um ano. E depois de voltar para a Coreia, entrei no seminário e aprendi a Bíblia e vida de fé, debaixo do pastor, fundador da nossa missão, Oxo Park. E mais ou menos 2 anos e meio eu ficava lá na Coreia. Eu ministrava na Coreia. E fui enviado no ano 2018 para o Brasil e fui enviado para uma cidade se chama Campinas. São Paulo. Sim. E veio pandemia. Foi muito difícil e voltou para São Paulo e de novo fomos enviados para Rio de Janeiro. Faz mais ou menos um mês. Mas depois de fomos enviados para cá, a gente já viajamos para a Argentina. Como chama aquela cidade? Ushuaia. Então não faz muito tempo aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos 2 semanas. Exatamente ficamos aqui mais ou menos 2 semanas. Estamos conhecendo o bairro, porque eu ouvi falar muito que Rio de Janeiro é perigoso. Tem uns lugares que não pode entrar. Sim. Tem? Sim. Eu escutei também, melhorou bastante, mas ainda tem. Melhorou? Melhorou. Não? E aqui, esse bairro? Tá Mas tranquilo? vai tá minha boca. Tranquilo. Onde eu moro é Campo Grande. Também acho que não é muito perigoso. Eu escutei que lá para cima é um pouquinho mais perigoso. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. E De Caxias. Ainda não foi, mas deve ter, né? Vai ter oportunidade para visitar e evangelizar lá também. Eu fico contando assim essas coisas para eu me relaxar, tá bom? Hoje eu queria compartilhar sobre Nicodemos. Já ouviu falar de Nicodemos? Sim. Nicodemo, aqui a história, João capítulo 3, ele encontrou com Jesus e conversa com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo encontrou muitas pessoas, mas não tem história como história de Nicodemos. Conversaram bastante. Só pouco eles conversam e se converte, troca coração ou se cura. Mas Nicodemos não, conversaram um pouco mais do que outras histórias. E muito importante esse João capítulo 3 na Bíblia. Então, versículo 1, vendo cada versículo eu quero explicar. Versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não sei se vocês já ouviram falar Sinédrio. Sim. Já leu aqui, lendo a Bíblia? Sinédrio. O que é Sinédrio? Tipo, diretoria. Diretoria de Israel. Não sei como explicar, mas tipo diretoria do Israel tem 70 anciãos e tipo presidente, é sumo sacerdote. Então, total 71 pessoas que conduz o povo de Israel. Eles ensinam leis, ensinam como que tem que viver. Então, tipo, não sei se posso fazer assim, mas diretoria de Israel. E Nicodemos também, um deles. E aqui também fala, um dos principais dos judeus. E ele ensinava a lei para o povo de Israel. Então, todo mundo conhece. Alguém não sabe Bolsonaro? Como não sabe? Sabe? Sim, todo mundo conhece. Sim, todo mundo conhece. É presidente do Brasil. Assim, todo mundo conhece
Nicodemos. Ou é Nicodemos, um dos principais dos judeus. Por isso, versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Por que ele foi de noite? Para que ninguém ouvisse. Isso. Tipo, escondido ele foi. Por quê? Vendo Jesus, o que ele sentiu? Aqui ele falou. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos viu? Com ele, com Jesus, Deus está. Ele viu. Mas no Sinédrio tinha confusão sobre Cristo, Messias. E naquela época, judeus, eles aceitaram Jesus como Messias? Não. Então, por isso foi de noite escondido para encontrar Jesus Cristo. Mas ele queria aprender, ou queria saber algo, queria ganhar alguma coisa de Jesus Cristo. Dá para entender? E vamos ver o que Jesus Cristo falou para ele. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Jesus Cristo às vezes mentia? Mente? Não. Não, né? Sim, tudo é a verdade, o que Jesus Cristo fala. Mas ele enfatizou 2 vezes. Em verdade te digo. O que ele falou? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode ser, não pode entrar no reino de Deus. Escutando essa palavra, Nicodemos tomou choque. Para ver o reino de Deus, eu tenho que nascer de novo? Como? Eu sou velho. Como eu vou entrar de novo? Vou falar, ventre materno. Isso. Como? Ele não entendeu. Tá. Se Jesus hoje perguntaria a mesma coisa para vocês, se vocês não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Quem quer ver o reino de Deus? Poderia levantar a mão? Eu também. Eu quero ver. Mas, o que Jesus está falando? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pelo cargo, não dá. Pelas algumas sinais, não dá. Nicodemos não perguntou alguma coisa, ou não falou alguma coisa. Mas a primeira coisa que Jesus falou é o quê? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Para nós também a mesma coisa. Se nós não nascermos de novo, não vamos ver o reino de Deus. Sim, nós queremos ver, mas se não nascermos de novo, não tem como. Por isso, aqui, versículo 4. Nicodemos não entendeu. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu, já versículo 5. Respondeu Jesus. Ele explicou um pouquinho mais fácil que ele falou. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeira coisa, o que ele falou? Se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E segundo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero perguntar para os irmãos: se alguém nasceu de novo? Nasceu? Nasceram de novo? Quem nasceram da água e do Espírito?
Vocês nasceram da água e do Espírito? Sim. Pode falar? Amém. Sim, mas Nicodemos não sabia. O que significa isso? Nicodemos não sabia. Ainda não entendeu bem. Nascer da água? Como? E do Espírito? Como? O que significa nascer da água? Nascer da água e do Espírito. Ainda não está entendendo. Jesus pensou: como vou explicar para Nicodemos? Ele entender. É um dos principais dos judeus. Mas fala que ele ensina e ele é um dos principais, mas não entende. Como vou explicar? Ele lembrou que ele sabe a lei. Versículo. Cadê? Cadê? Sim, versículo 3. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E depois o que Jesus Cristo falou? Versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Jesus pensou: ele deve saber essa história quando Moisés levantou serpente bronze. Vocês sabem essa história? Sim. Vocês sabem, né? Sim. Quem mandou serpente abrasadora? Deus mandou. O povo de Israel reclamaram. Que isso? Até caminho estava difícil, ainda mandou serpente abrasadora. As pessoas estavam morrendo e serpente abrasadoras morderam muito. Então, aí eles pediram para Moisés orar diante de Deus. E Deus tirou a serpente abrasadora? Ou não tirou? Não. Deus não tirou. E deu o quê? Serpente bronze. Já. Vamos procurar junto para entender melhor. Números 21. Números 21, versículo 4. Página 218. Versículo 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar
viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Entendeu essa história? O povo de Israel reclamaram. Deus mandou serpente abrasadora. Mordeu. Morreu. E eles se arrependeram. Ora para Deus, para tirar essas serpentes abrasadoras. Deus tirou? Não. Não. Deus não tirou. E deu o quê? Serpente bronze. Serpente bronze, Deus deu. Então, para fazer forma de tipo serpente com bronze, não sei quantas vezes tem que bater. Não sei. Debatendo. Sim. Mas Moisés fez. Nós filhos. Moisés fazendo serpente bronze, o que sentiria? Batendo, 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 batendo serpente. Serpente já foi julgado. Isso Moisés percebeu. Batendo, batendo serpente, serpente bronze. E bronze significa o quê? Na Bíblia, julgamento. E serpente. Então, nessa história nos mostra dois tipos de salvação. Dois tipos de salvação. Primeira, o que o ser humano quer. O que o ser humano quer é assim: Deus, por favor, tira serpente abrasadora de mim. Então, vou crer. Por exemplo, as pessoas pecam. O que eles querem? Para falar, eu sou justo. Deus, por favor, tira esse pecado que estou cometendo de mim. Para nunca mais pecar, para nunca mais errar, para nunca mais cometer os erros. Por favor, Deus, tire. É a melhor maneira. Tire. Deus tirou? Deus não tirou. Deu outra maneira. Nós queremos que tirar essas coisas. A dificuldade, eles encontraram dificuldade, problema. A gente ora, por favor, Deus, pode tirar essa dificuldade de mim. Esse problema, pode tirar esse problema de mim. Deus tira? Não tirou. Mas deu serpente bronze. Então a salvação que nós queremos e a salvação que Deus quer nos dar, diferente. A salvação que nós queremos é o quê? A partir de agora nunca peco, nunca erro, nunca cometo. Melhor. Com intrepidez posso falar que sou justo, porque não estou pecando. Isso é o que o ser humano quer. Mas a salvação que Deus nos deu é diferente. Não tirou o pecado de mim. Não tirou a serpente abrasadora do povo de Israel. O que Deus nos deu? Serpente bronze. Nicodemos não entendeu muito bem. Jesus falou até essa história. Vamos voltar para João, capítulo 3. De novo. Versículo 14. E encontrou, 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é Filho do Homem? Jesus. Serpente bronze significa o que então? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Naquela época, quem foi mordido, o que tem que fazer? Tem que tratar bem? Tem que tirar veneno? Tem que tratar bem? Não, só olhar a serpente bronze. Então, viverá. Amém.
sarava, está escrito. Não? Então, Deus quer dar serpente bronze para olhar, não olhar mais serpente abrasadora e seu corpo. Ah, como que está meu corpo? Ontem mordeu. Não vê mais nossa pessoa, minha fraqueza, tem meu defeito, para não ver. Nós oramos e nós queremos melhorar essa parte. Ah, eu quero tirar, eu quero melhorar meu defeito. Ah, eu quero melhorar minha fraqueza. Sim, nós queremos. Deus tirou. Ah, tá bom, você vive uma vida muito melhor. E tirou? Não. Deus deu Jesus, serpente bronze, para olhar. Se olhar, viverá. Se olhar, não tem outra condição. Se olhar, viverá. Por exemplo, a pessoa quase morrendo, quase não está respirando. Difícil abrir até olho. Se outra pessoa abriu o olho e virou para olhar serpente bronze, viveu? Viveu. Por que não? Porque está escrito o quê? Viverá. E quem olhou, sarava. Certo? Não importa, serpente abrasadora. Quantas vezes, de quantas serpentes me mordeu? Não importa. Quem olhou serpente bronze, sarava. Isso é a salvação que Deus nos deu. Em outra palavra, não importa quantas vezes ou quanto, apesar do qual pecado que eu cometi, se olhar, viverá. Isso é o Evangelho, isso é a salvação que Deus nos deu. E agora Jesus está falando para Nicodemos. Como serpente bronze foi levantado, o Filho do Homem seja levantado. Eu também tenho que morrer. Então, Jesus Cristo falou 3 coisas. Tem que nascer de novo, senão não vai ver o reino de Deus. Segunda coisa, tem que nascer da água e do Espírito, senão não vai entrar no reino de Deus. Terceira coisa, o Filho do Homem seja levantado. Na verdade, tudo mesma coisa. 3 coisas, tudo mesma coisa. Mas Jesus, conversando com Nicodemos, explicando, não entendeu, explicou um pouquinho mais detalhadamente, até explicando, usando aquela história de Números capítulo 21. Filho do homem seja levantado. Não sei, Nicodemos entendeu bem, não entendeu bem. Não está escrito. Mas, hoje, para nós também, Deus quer falar. Como nós podemos nascer de novo? Alguém poderia falar? Vocês falaram que vocês nasceram de novo. Alguém poderia falar como nós podemos nascer de novo? Entre vocês. Olhando para Jesus, que foi levantado, segundo o exemplo dele, olhando para ele, dependendo da salvação que ele proporcionou para nós, correndo e citando. Aí eu passo a viver, a segui-lo, né? A olhar sempre para ele. Sim. E ele me dá a vida eterna. Sim. Tá? Vamos ver, vamos procurar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 2. Romanos 6, versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de dia. 5.
Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem morreu na cruz? Jesus. E nós? Quando bautizamos, Hã? quando nos bautizamos também morrimos e ressuscitamos em Cristo. Sim, o que a Bíblia diz, não é? Vamos procurar Gálatas. Mais fácil entender, eu acho. Gálatas 2, 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Desculpa, aqui Bíblia coreana está escrito no versículo 20, mas português está escrito 19. Vamos ler de novo, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aqui, estou crucificado com Cristo. Vocês foram crucificados com Cristo? Sim. Eu, como está escrito? Estou crucificado com Cristo. E nós? Quem foi crucificado com Cristo? 2 bandidos? E quem? Aqueles que o aceitaram como seu salvador, né? A gente passou, e a gente vai Todo- em frente com Jesus. Todos nós fomos crucificados. Todos nós. Por quê? Porque ele foi crucificado. Perdoa os nossos pecados. Em nosso lugar. Em nosso lugar. Ele tomou nosso lugar. É, no nosso lugar. Sim, todos nossos lugares. Não para só uma pessoa. Porque ele carregou Sobre si. Pecado del mundo. Juan, capítulo pecado 1, do mundo. Ele pegou o pecado do mundo, meu pecado, seus pecados, e foi crucificado. Em outra palavra, nós fomos crucificados com Cristo. Dá para entender? Eu morri na cruz. Vocês morreram. Desculpa, eu matei. Vocês morreram na cruz. Certo? E como Romanos 6 nós lemos, fomos sepultados junto, certo? E ressuscitamos junto com Cristo. E aí tem a graça de novo, quando a gente ressuscita com ele. Isso. Quando a gente aceita isso, a gente nasce de novo. A gente reconhece isso. Sim. Crê disso. Como nós podemos entrar ventre materno de novo? Até mamãe não quer. Eu perguntei semana passada num estudo bíblico, falando esse versículo, como aceitaria? Eu perguntei para a mãe. Não, a mãe falou, não quer mais. Mamãe não vai aceitar. Não tem como nascer de novo. Com Cristo podemos renascer. Nós morremos junto, fomos crucificados junto e fomos sepultados junto. E ressuscitando Jesus, nós ressuscitamos junto com Cristo. Por que nós recebemos batismo? Na verdade, receber batismo não significa receber salvação, mas é um tipo símbolo, né? Tipo cerimônia, que nós reconhecemos que eu
morre com Jesus e foi sepultado e levantando da água, que significa ressurreição. Eu nasci de novo. Amém. Como Jesus falou, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Vocês podem ver o reino de Deus? Difícil? Tá me entendendo? Tá entendendo meu português? Amém? Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Vocês nasceram de novo com Cristo? Amém. Então, por que não vai ver? Vocês vão ver o reino de Deus. Segunda coisa, tem que nascer da água e do Espírito. O que água significa? Palavra. Pode ser a palavra. O que água significa? Limpeza também, né? Limpeza? Sim. A água da vida é Jesus. Da vida, né? Sim. E até significa... Purificação, né? Sim, purificação. E Messias. Messias que purifica. Vamos procurar rapidinho. Ezequiel. Trinta e 37, era? Peraí. Desculpa, 36. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa água é Messias, Cristo e Jesus. Ele que purifica, Ele que lava todo o salário do nosso pecado. Porque Jesus derramou seu sangue. Por que derramou seu sangue? Não pôde morrer uma vez. Porque tinha que derramar seu sangue. Vamos procurar também. Vamos ver, abrindo a Bíblia. Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, o quê? Não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso, Jesus tinha que derramar todo seu sangue. A gente sabe, né? O sangue de Jesus lava nosso pecado. O que significa? Sem derramamento de sangue, não há remissão. Jesus morreu. E quem crê nessa palavra, como vocês falaram? Água, palavra. Água, Cristo. Quem crê o que Cristo fez? Quem crê o que a palavra diz? Quem querer for batizado será salvo. E quem não querer, não é isso? Não entendi bem? Desculpa. Quem querer for batizado será salvo. Quem já está batizado? Será condenado. Já tudo está batizado? Amém. Depois de receberam a salvação, vocês foram batizados? Ou antes de receber a salvação, vocês foram batizados? Quando recebemos Cristo Jesus, depois fomos batizados. Sim. Ordem seria assim, mas as pessoas pensam que batismo já significa me convertir e receber a salvação. Mas é diferente, outra coisa. Primeira coisa, a gente tem que receber a salvação. Tem que nascer de novo. E para, tipo comemorar. É um símbolo, batismo é um símbolo. As pessoas que recebem a salvação e não sendo batizado, pode morrer. Vai para onde? No céu. No céu. Vai. Batismo é uma cerimônia.
para eu reconhecer. Porque también cuando murió, ¿no? el condenado, ¿no? Que estaba con Jesús, él no fue bautizado. Él fue bautizado en la muerte de Jesús. Ahí él se arrepintió y fue para el cielo. Sim. Então, e como podemos nascer do Espírito? Espírito Santo, né? Quando podemos ganhar Espírito Santo? Aceitando e rasgando o nosso coração e viver para Deus. E Tá. obedecer a palavra, obedecer a... Eu acho que vocês sabem, mas para claramente mostrar, eu vou procurar, tá bom? Uma palavra, Atos. Está escrito exatamente como nós podemos receber o Espírito Santo. Não somente, eu frequento a igreja, o Espírito Santo está no meu redor aqui. Não é isso. Tem as pessoas que têm Espírito Santo, tem as pessoas que não têm Espírito Santo. Vocês veem, o Espírito Santo está com vocês ou não, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 38. Muito importante. Tem que saber esse versículo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo? Quem arrependeu e recebeu o quê? O batismo. Não é tipo batismo, exatamente falando. Batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Em outra palavra, quem nasceu de novo, quem crê o que Jesus Cristo fez por mim, quem crê aquela coisa, nós fomos crucificados junto e foi sepultado junto e fomos ressuscitados junto. Quem crê disso e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês têm Espírito Santo? Amén. Sim. Quem crê em Jesus tem Espírito Santo. Mas não simplesmente falando, eu creio. Não. Tem que saber como nascer de novo. Tem que saber como podemos nascer da água. Então, mesma palavra, nascer de novo. Depois Jesus explicou, nascer da água e do Espírito Santo. Mesma coisa. Como nós podemos nascer de novo? Não tem outra maneira. Jesus, única maneira. Deus não deu outra coisa, só deu serpente bronze. Deu outro? Único caminho para sobreviver. Tem que olhar. Para nos salvar do pecado, não tem outro caminho. Jesus. Sangue de Jesus pode lavar os pecados. E já lava. Quem crê disso, recebe o Espírito Santo. Eu vi as pessoas falam no púlpito, na igreja, Espírito Santo está, tal. Quem sabe? Como sabe? Para aquela pessoa tem Espírito Santo ou não? Para mim, comigo, Espírito Santo está comigo ou não? Como nós podemos saber? A gente sabe, sim. A gente tem uma comunhão com Deus, não entendi. A gente sabe que o Espírito. A gente ora ao Senhor e sabe que Por a o palavra. Espírito Santo está. Eu creio que é pelo fruto. Que Pelo? Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore. Eu creio que é pelo fruto do Espírito Santo. Pelo fruto? O Espírito. Sim. Mas, na verdade, para outras pessoas verem que as pessoas realmente têm ou não, difícil achar. Difícil falar que tem ou não tem. Mas cada pessoa tem que ver, aquelas pessoas que tem que, como falar, determinar? Não. Tem que, como falar isso aqui? Demonstrar? Não. Sim. Então, vou escolher outra maneira.
Não tem outra maneira para receber Espírito Santo. Tem que nascer de novo. Não tem outra maneira. Ah, parece. Ou, não deu. Então, até aqueles fariseus e escribas, como principais dos judeus, eles até expulsaram o demônio e fizeram alguns sinais pelo nome de Deus. Mas o que Jesus fala? Não te conheço. Eu não te conheço. Por quê? Não fizeram com o Espírito Santo. O que a gente tem que crer não é algo visível, que está acontecendo assim. Olha, do que isso a gente tem que crer na palavra. O que a palavra diz? Aqui está escrito. Como? Como? Deus falou? 38. Arrependei-vos e cada um dos vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, dom do Espírito Santo. Eu tenho Espírito Santo? Será? Como sabe? Porque eu recebi salvação. Eu nasci de novo. Se vocês nasceram de novo, vocês têm Espírito Santo. Só não tem outra maneira. Dia de Pentecoste, desceu Espírito Santo. Só uma vez. Outro, não tem outra maneira, outro dia. Outra maneira, assim. Atos capítulo 2, versículo 38. Tem que nascer de novo. Tem que receber remissão dos nossos pecados. Não há outra maneira para receber Espírito Santo. Um dia Deus me chamou. Como? Não existe, desculpa falar assim. Um dia Deus me chamou e apareceu e conversou no sonho. Acredita mais sonho do que a palavra. Não existe. Vamos voltar para João capítulo 3. Então, Jesus Cristo está falando uma coisa. Falou 3 coisas, mas tudo igual, é uma coisa. O quê? Você tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito Santo. E como serpentes foi levantado, o filho do homem seja levantado. Mesma coisa. Eu tenho que morrer. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Eu tenho que ser crucificado. Mesma palavra. Dá para entender? E aquela época de Números capítulo 21, quem foi mordido? Quando olhar, viveu. Fica curado. E nós? Agora. Aquela época, quando olhar, serpente bronze foi curado. Agora, a gente tem que olhar Jesus Cristo. Não. Agora mudou. Aquela época era olhar. Agora, crer. Versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Entende? Aquela época, mordeu. Tem que olhar. Acho que vou morrer. Não, tem que olhar, não vai morrer. Serpente abrasadora pode dar medo, pode fazer o povo de Israel tremer, mas não pode matar. Olhando serpente bronze, não tem como morrer. E agora, o que nós queremos, como eu falei? Nós queremos tirar, não pecar. Aí eu quero. Então as pessoas gostam de santificação progressiva. Santificação, pouco a pouco melhora a minha vida. Bom, né? As pessoas gostam, mas Deus não deixou assim.
Deus não deixou melhorar nossa vida. Não. Igual, pecando, errando, cometendo os erros, olhar. Tendo dificuldade. Deus, por favor, tira essa dificuldade. Tira essa situação horrível. O que Deus dá? Deus tira? Não, Deus dá serpente bronze. Crê em Jesus. Crê. 15, versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tem um versículo muito famoso embaixo, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê, tem que crer. Saber crer é um pouco diferente. Tem que crer. Guarda a palavra na cabeça, guarda a palavra no coração. Um pouco diferente. Por exemplo, sabe o que é isso? Celular. É uma bomba. Sabia? Rio de Janeiro é perigoso. Tem que levar sempre. Sim. Bomba. É bomba. O que é isso? É bom. Eu falei, acabei de falar, é bomba. O que é isso? Celular. Ei, o que? Eu falei, o que é isso? Uma bomba. Celular. O que? Celular. Vocês não creem. O que é isso? Uma bomba. Bomba. O quê? Não, bomba. Bomba. Pegou bomba. O que significa? Não crê. Se crê, não sei, vai jogar ou não vai pegar. Sabe que é bomba, porque eu falei, mas não crê. O que significa? Ela sabe, missionária sabe, não crê. Conhecer, acreditar, diferente. Eu sei que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. Todo mundo sabe. Quem não frequenta a igreja também sabe. Mas quem crê, esse evangelho vai ser poder para realmente perdoar, realmente libertar nosso coração do pecado. Mas quem não crê, você sabe, é bomba e pega bem. Porque no coração de vocês, isso não é bomba, é celular. Sabem, mas não creem. Pessoas, por que não podem receber a salvação? Não crê. Não crê. Por que não crê? Porque não sabe. Porque não sabe? Tem. Pode ser que não sabe. Sabendo também, tem as pessoas que não creem. Tem pessoas que são duras. Então precisa ver para crer. Então, Não querem deixar, né? Não querem deixar seguir a Cristo, deixar a cruz, tomar sua cruz, né? Querem continuar fazendo o que eles Fazer. Por exemplo, se é uma pessoa má, que eu digo, né? Que faz maldade, ela está acostumando àquela vida de prejudicar os outros. Quer deixar aquilo. Tem crédito no mundo, compra na igreja e outro no mundo. É assim. As pessoas olham em si mesmo. Foi mordido ou não? A serpente está perto ou não? Não levanta a cabeça para olhar serpente bronze. Não olhar. Se olhar, tudo bem, pode deixar. Pode morder. E olhar serpente bronze. Tudo bem. Liberar. Mas não olha serpente bronze. Por quê? Ele que quer, ele que quer tratar, ele que quer se esconder, ele quer fazer bem ainda. Não desistiu ainda suas coisas. Em outra palavra, Deus já preparou serpente bronze. Deus já preparou sua justiça. As pessoas não gostam de justiça de Deus. As pessoas não olham a justiça de Deus. Para quê? Estabelecer sua própria justiça. As pessoas continuamente acreditam em santificação progressiva. Estão tentando, esforçando, melhorar sua vida. A pouco eu tenho que guardar mais leis. A pouco eu tenho que melhorar minha vida. E olhando, cuidando sua coisa.
não olha a serpente bronze. Dá para entender? As pessoas querem se mudar pelo seu próprio esforço, não pelo Cristo, não pela justiça de Deus. Vamos procurar a última palavra, Romanos 10, que eu falei, está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Deus já tem preparado tudo ou não? Sim. Deus já tem planejado tudo e mandou Jesus, já lavou tudo, já deu serpente bronze, já resolveu todo o nosso pecado. Problema? Ser humano está sendo enganado. Como? Eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer bem. Cristão, como pode viver desse jeito? Crente, falando de ser crente, como pode viver desse jeito? Tem que melhorar. É característica do ser humano. Procurando a sua própria. Sim, quer se justificar do que crê em Deus. Vocês creem em Deus? Amém. Vocês nasceram de novo? Amém. Nasceram da água e do Espírito? Amém. E vocês viram como Jesus foi levantado? Foi crucificado? Sim. Jesus Cristo falava a mesma coisa. Mas Nicodemos não entendeu. Por quê? Ainda estava procurando sua própria justiça. Porque judeus eram assim naquela época. Dá para entender? Sim. E nós, pela graça de Deus, percebemos o que Deus tem preparado por nós. E agora nós entregamos esse evangelho para outras, nossos conhecidos, nossas famílias, compartilhando como eu nasci de novo, como eu nasci da água e do Espírito, como eu acreditei, como o Filho do Homem foi levantado. Amém? Amém. Sim, tem as coisas difíceis sobrevivendo. Vem, quem mandou? Serpente abrasadora. Deus mandou. Para quê? Salvar, né? Para que seu filho. Sim, nós queremos que Deus tirar essas coisas de nós. Deus não tirou, mas Deus deu outra maneira para superar essas coisas. Tem muito serpente, não tem problema. Se olhar, viverá. Tem tanta dificuldade, tanto problema, mas tudo bem. Se nós cremos em Deus, cremos em Jesus, viverá. Glória a Deus. O justo viverá por fé. Amém. Pela fé nós vivemos. Bom, eu compartilho hoje até aqui. Glória a Deus. Gloria a Dios, qué linda palestra, ¿no? No es una palabra normal, ¿no? Es una palabra profunda, una palabra abençoada donde Dios está abençoando a muchas personas. Estamos llegando, aquí tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Argentina, Carlos Oroño, Dios te abençoe, apóstol, Padre Jesús. Bendiciones. Aquí, ¿quién más? A ver, gloria a Dios, gente de Cuba, gloria a Dios, deseando los saludos, qué lindo, Carlos Oroño, apóstol. Nos bendice, ¿no? Y ora por nosotros, gracias. Y nosotros estamos siendo vistos por todo el mundo. Somos tal vez un ministerio que estamos llegando al mundo. Estamos convidados para ir a Cuba, estamos convidados para ir a Argentina, convidados para ir a muchos lugares. Y nosotros aquí somos poquinhos, mas esto va a crecer. Muito obrigado, pastor, por haber estado conosco. Deus abençoe a todos vocês que estuvieron conosco en YouTube y en Facebook. Amén. Padre Jesús.